Analisando a história de Neemias, nós encontramos uma das mais lindas histórias da Bíblia. Na verdade, ela é mais do que uma história, ela é uma saga de exemplo como que a gente faz para restaurar algo quebrado, arrebentado, algo destroçado. Neemias, na verdade, ele restaurou Israel. Israel estava arrebentada, quebrada. Os inimigos invadiram Israel, levaram os filhos de Israel como cativo para o cativeiro. A cidade ficou arrebentada, os muros quebrados, os portão queimados, as ruas cheias de sujeira. O povo ficava doente, oprimido. Os inimigos faziam o que queriam em Israel, entrava e saía, pois não tinha mais muro de proteção da cidade, nem portão tinha, era uma situação delicada. Neemias estava de boa, ele estava como servo do rei Artaxerxes, copeiro, profissão boa, na boa vida, mas mesmo assim ele não se esqueceu do seu povo, da sua terra natal, da sua cidade. Ele se lembra e ele quer saber como está o seu povo. E quando ele fica sabendo, ele chora de pena, ele sente a dor. Eu não sei se você tem pena, você sente o drama de uma pessoa arrebentada na rua, pessoa viciada em droga, pessoa que está morrendo lentamente no mundo do pecado, na idolatria, está como cego, aleijado no mundo do vício, do crime, da imoralidade. É necessário sentirmos pena. Neemias sentiu pena do seu povo que estava sofrendo. E ele toma atitude, ele toma decisões profundas, se coloca na brecha, ele fala com Deus. Ele entra em jejum, oração, fala com Deus, pede uma solução, mas se coloca na brecha para resolver o problema do seu povo. Ele fala com o rei, ele consegue carta, uma autorização para ir restaurar Israel. E ele vai, encontra dificuldade, encontra Tobias, Sabalate como obstáculo. Mas ele vence do obstáculo, ele não olha para a dificuldade, ele olha para a vitória e restaura Israel. Eu quero convidar você para nós analisarmos como fazer para restaurar algo quebrado, arrebentado e perdido. Em primeiro lugar, é preciso amar as coisas, as pessoas, as famílias. Para restaurar uma família arrebentada, quebrada, tem que amar a família. Uma pessoa que está arrebentada nos vícios tem que amar a pessoa. Neemias amava a sua pátria, ele amava a sua terra. É necessário ter amor, demonstrar amor para poder sentir o que a pessoa está sentindo, viver aquilo que ele está vivendo. Neemias tentou viver o que vivia o seu povo lá em Israel. Segundo lugar, é necessário tomar atitudes profundas. Neemias não somente ele viu coisa de blá blá blá, não, ele viu, sentiu, mas agora ele toma atitudes profundas, fez ação na sua vida. Ele sai da zona de conforto, ele começa a orar e vai falar com Deus, toma atitude, não, eu quero mudar essa situação, eu quero mudar, eu não vou ficar só de lábios, eu quero falar com Deus. E Deus abençoou ele para fazer aquela grande obra. Terceiro lugar, é necessário a pessoa ter preparo, tem que se preparar para restaurar uma coisa. Neemias se preparou, ele conseguiu uma carta do rei Artaxerxes, ele conseguiu a unção de Deus para a viagem, ele chegou lá, reuniu o povo para o trabalho, ele se prepara, se encoraja para isso. Tem muita gente que quer restaurar uma coisa, mas não se prepara, não busca os meios financeiros, a economia para a obra. Ele buscou tudo o que precisava para restaurar Israel. Em quarto lugar, é necessário a pessoa também ter a autorização espiritual para as coisas. Tem que Deus autorizar a pessoa para fazer aquilo ali. É o caso de Davi, quando ele viu que o inimigo havia levado cativo as esposas, as famílias, os filhos, ele foi atrás, mas primeiro foi falar com Deus. Falou com Deus, ele falou assim, Deus, vou conseguir restaurar a minha família, a casa, Ziclag, vai, porque você vai conseguir. Então é necessário isso aí. Neemias falou com Deus e teve autoridade espiritual, autorização espiritual. O rei Artaxerxes autorizou, deu carta para ele, ele era autorizado.
Tem muita gente que quer pastorear uma igreja e não quer submeter a um concílio, a um presbitério, uma convenção. Ele ergue o bico, quer fazer as coisas sem autorização espiritual, não tem que ter a autoridade espiritual. Neemias foi debaixo da autoridade espiritual de Deus. Ele não foi de mão vazia, não. Não foi com rebeldia, não. Não era fogo estranho que ele falava, não. Era aprovado por Deus. Hoje, em nossos dias, tem muito fogo estranho no meio das igrejas. Pessoas, ele mesmo se intitulam pastores, ele se faz bispo, se faz até apóstolos e sai abrindo igreja por aí. Não é esse o caminho, não. Tem que ter a autoridade espiritual de Deus. E ali Neemias, ele saiu debaixo da autoridade espiritual do céu. Em quinto lugar, para a pessoa fazer uma obra de restauração, tem que ter a direção certa, saber para onde você vai, o que vai fazer. Neemias sabia o que ia fazer, portanto ele levou os recursos necessários, material. Lá ele resumiu o pessoal também de trabalho, é necessário fazer assim. Em sexto lugar, para restaurar algo perdido, a gente precisa de vencer obstáculos, ser corajoso, determinado, porque o inimigo se levanta, o inimigo vem contra uma pessoa cheia de razões, cheia de qualidade e instrumento de Deus. Por isso o inimigo encontrou ali Tobias, Sanbalate, mas ele estava preparado, ele não era medroso, ele não correu do rastro da onça, ele enfrentou o inimigo cara a cara para poder vencer e restaurar Israel que estava quebrada. Para finalizar, para restaurar algo perdido, é necessário a pessoa reunir os meios que ele tem, usar os meios de trabalho. Neemias usou os próprios filhos de Israel, que estavam arrebentados, reuniu o povo, instruiu, preparou, dividiu em grupo, para levantar os muros de Jerusalém, para edificar os portões. Ele usou os meios que ele tinha ali, o povo, a mão de obra que o povo tinha ali em Israel, para restaurar a cidade queimada. Queridos, Deus abençoe a sua vida.